tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre temperamentos. Eu vou falar sobre cada um dos 4 temperamentos existentes e no final você vai poder tirar suas próprias conclusões e entender em qual deles você se encaixa. Por que é interessante a gente entender sobre temperamentos, né? Autoconhecimento, como você se porta com a sociedade à sua volta, como você se porta no seu trabalho, por que você tem pontos fortes e pontos fracos, tudo isso é explicado e eu vou te contar nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e me siga também nas outras redes sociais. Sobre temperamento, é importante entender que eles são traços do nosso comportamento e que são caracterizados por ele. Você nasce com um temperamento diferente da personalidade. A personalidade você desenvolve durante a sua infância, a sua adolescência, e ela é muito influenciada pelo meio em que você está presente e você está crescendo. Então, justamente como ela está em formação, você costuma muitas vezes a moldar. Ela é mais flexível. O temperamento, por mais que você se force a fazer alguma mudança, lá no seu íntimo você vai continuar com aquela sensação que aquele ali não é você. Então, vamos entender mais um pouquinho de cada um dos 4 que eu acho que vai ficar mais claro pra ti. Antes de propriamente falar das características, eu quero que você me responda 2 perguntas. Como o temperamento fala sobre a essência de quem nós somos, fala sobre como você age e reage diante do mundo, eu quero saber, quando acontece uma situação muito polêmica, alguma discussão, algo grave, você é pressionado, você reage rápido ou você costuma demorar a processar aquilo ali pra tomar alguma reação, tomar alguma ação? Essa é a primeira pergunta, guarda a resposta pra você. E a segunda pergunta é justamente sobre os seus sentimentos. Quando algo acontece, por exemplo, alguém te magoa, você costuma guardar aquilo ali, aquele rancor pra sempre, ou você deixa aquilo ali de uma maneira leve e logo supera essa informação? Então são as 2 perguntas que eu precisava te fazer e você já vai saber o porquê que eu te perguntei. Assim como o fogo, que é quente e seco, existe o temperamento dos coléricos. É um temperamento que se expande, que queima. Ele tá ali, você sabe que ele tá ali, porque ele quer ser o líder, ele tem esse ímpeto de estar dominando tudo à sua volta. Então tem um colérico na sala, você vai saber porque ele tá sempre com o olhar ali 47, te marcando e querendo controlar o ambiente. Justamente por isso, às vezes eles são vistos como arrogantes, porque eles adoram desafios. Você tem um desafio, você dá pro colérico que ele vai fazer acontecer, ele vai coordenar um time, ele vai mandar em todo mundo e vai fazer esse projeto acontecer. Mas ele acaba sendo visto muitas vezes como impaciente também, porque ele tem aquele objetivo e ele tende muito mais pra ação do que pro pensamento. Ele foca no objetivo e vai embora. Essas pessoas, elas costumam ser muito práticas, elas são muito decididas. Mas por outro lado, às vezes elas costumam ser também orgulhosas. Elas querem que elas sejam um destaque daquela situação que tá acontecendo ali. Lembra das 2 perguntas que eu te fiz? Os coléricos, eles têm uma reação rápida, então explodir alguma coisa, eles já estão agindo. Mas eles costumam ser bem rancorosos justamente por conta de todas essas características. Assim como os coléricos que são quentes, os sanguíneos também são quentes, mas eles são úmidos. Então por isso o seu elemento é o ar. São pessoas muito alegres, extrovertidas, que colocam a comunicação, a conexão em primeiro lugar e por isso elas são vistas até mesmo como prestativas. Quer identificar um sanguíneo? Ele vai estar lá agitando algum ambiente. Se ele tá num lugar, você vai saber que ele tá porque ele tá sempre se mexendo, tá sendo exagerado, tá puxando uma rodinha ali em volta dele. Então é assim que funciona o sanguíneo. Acontece também que a palavra que define justamente por isso é a presença. O sanguíneo, onde ele tá presente. Por outro lado, são pessoas muito curiosas e por isso tem muitos interesses. Então, cuidado, foca para não dispersar demais sua atenção e acabar estando um pouco em cada região e não estando profundo em nenhuma delas. São pessoas que são simpáticas, comunicativas, elas se dão muito bem, elas são tipo camaleoas. Elas se adaptam em qualquer lugar. Tem um lugar cheio de gente, tem um lugar vazio, deixa pro sanguíneo que ele tire de letra. Por outro lado, isso pode ser tudo um jeito de esconder o que ele tá realmente sentindo por dentro. Podem ser pessoas volúveis, inseguras e que, assim, são exageradas e barulhentas, né? Posso falar por experiência própria, porque foi assim que você descobriu qual que é o meu temperamento. E sobre as 2 perguntas, assim como os coléricos, os sanguíneos também têm reação bem rápida. Mas pra ele é tudo leve, então não adianta guardar rancor, toca pra frente que isso não vai me levar a nada. Assim como os sanguíneos, que são úmidos e leves, também existem os fleumáticos, mas a diferença é que eles são frios e por isso é a água que define esse temperamento. São pessoas que justamente são um pouco reflexivas, muito observadoras. Então, se você quer identificar um fleumático num grupo, muito dificilmente você vai escutar a voz dele. Geralmente ele vai estar ali, só de olho no que está acontecendo e processando internamente. Justamente por ele ser mais quieto, são pessoas que não tendem a ter iniciativa de puxar assunto, mas se você puxa assunto com eles, eles conversam sem problema nenhum. São pessoas também que elas costumam
ficar muito adaptadas, muito conformadas com a situação. Então, se elas não ficam recebendo constantemente estímulos externos, então um cutucão de alguém para começar um curso, para trocar de trabalho, para mudar de cidade, elas ficam ali, do jeito que tá tudo bem, assim a gente vai tocando a vida. Justamente por isso é o temperamento que é mais dócil de todos e costuma ser um temperamento que funciona bem no meio de campo dentre os demais. São pessoas que são calculistas, elas têm um pouco de resistência à mudança, mas por outro lado elas se adaptam muito bem à rotina e são muito fáceis de lidar. Sobre as duas perguntas, são pessoas que têm uma reação mais lenta, então todo esse perfil costuma demorar um pouquinho a reagir, mas por outro lado, assim como o sanguíneo, eles são leves, então o que aconteceu deixa pra lá e bola pra frente. Com isso, a gente chega no último dos temperamentos, que é o mais profundo de todos. Ele costuma ser frio, ele costuma ser seco e por isso seu ambiente é terra. A gente tá falando dos melancólicos. São pessoas que não se impressionam facilmente. Elas se aprofundam muito no que elas têm. Então, diferente do fogo, dos coléricos, que tem aquela necessidade de expansão, o melancólico ele se aprofunda, ele se fecha ali dentro. Ele tem as suas bases muito bem consolidadas. Então, pode estar acontecendo alguma discussão ali fora, ele já sabe dos princípios, ele já tem a convicção dele e é muito difícil fazer com que ele mude de ideia. Justamente por ele ter essa base muito bem estabelecida, ele admira muito certos valores, como justiça, nobreza, lealdade. Então, são pessoas muito leais, pessoas muito perfeccionistas, elas gostam muito de rotina, elas gostam muito de organização. Por outro lado, elas acabam tendo muita solidão, elas querem ficar muito fechadas, elas têm um pouco de vingança e elas acabam sendo pessoas que às vezes elas ficam muito no mundo delas e elas acabam não sendo abertas às demais opiniões. E sobre as nossas duas perguntas, são pessoas que têm reação lenta, mas por outro lado, elas ficam ali naquela amargura. Qualquer coisa que acontece com ela sofre na alma. Ela remói até que aquilo ali vira uma verdade absoluta pra ela. Então, muito cuidado, você aí, melancólico, não fique só no seu mundo, que isso não faz bem pra ti. Mas assim, melancólicos são pessoas muito calmas, que geralmente é bom ter um melancólico por perto. Falei bastante aqui hoje, mas eu espero que eu tenha conseguido de alguma forma te ajudar. Os temperamentos nada mais são do que temperinhos que a gente tem e que faz com que cada pessoa seja única. É muito provável que você tenha se identificado mais do que com os outros, porque a gente tem o nosso temperamento dominante, mas ninguém é exclusivamente um só. Então, por isso, você deve ter se identificado com um e outro traço dos demais. Vale falar que também temperamento não é fardo, então não vem com desculpa de eu nasci assim, a Nath falou que é hereditário, que eu nasço dessa maneira e pronto, tá escrito na pedra. Não, a gente sempre pode pegar o que não é tão bom e evoluir e o que é bom deixar melhor ainda e ser melhor como pessoa a cada dia. Se esse vídeo te ajudou e você não deixou seu like ainda pra me ajudar, por favor, deixa que me ajuda bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau!